já se faz presente também, possa estar conosco e que possamos levá-la para todos os lugares onde nós estivermos. E quando nós temos Jesus no coração, tudo se torna mais fácil. Se torna mais fácil até os problemas, né? Porque a gente vai entender que aquele peso que às vezes a gente carrega, quando a gente tem Jesus no coração, está muito mais leve. Agradeço o convite, agradeço o tema que foi proposto para hoje, que é ação, reação e determinismo. Então nós vamos falar um pouco daquilo que a gente faz, daquilo que a gente retorna, se aquilo está determinado a acontecer quando. Antes, vamos falar de um filósofo, não, um cientista, um físico, um matemático, Isaac Newton. Em 1687, Isaac Newton trouxe a sua terceira lei, a lei de ação e reação, colocando para nós que toda ação gera uma reação na mesma proporção, na mesma intensidade. Mas o que isso quer dizer? É assim. A ciência, você tira uma bola na parede vai devolver essa bola na mesma intensidade da qual foi projetada. Então, atirei a bola na parede, ela vai voltar. Então, aquilo que eu faço, eu recebo. Isaac Newton colocou isso em 1687, mas não é uma novidade. Há 2000 anos antes de Cristo, nós tínhamos algo parecido. Não recebia o nome de ação e reação. Recebia um outro nome. Na antiguidade, lá em 2000 a.C., nós vamos encontrar os Vedas. É a primeira escrita, o primeiro registro por escrito que nós temos. Isso há 2000 anos. Mas os Vedas provavelmente se trata há 3000 anos antes de Cristo, porque antes as informações eram passadas através da oratória, não se escrevia. E o que o Vedas aconteceu? O Vedas seria um texto onde se explicava a religião, passava a informação, e dos Vedas deu origem a 3 religiões: o hinduísmo, o budismo e o jainismo. E o que eles têm em comum, essas 3 religiões? Primeiro, sobrevivência da alma. Segundo, vidas sucessivas da alma. Bom, já aí nós vamos ver que não foi Kardec que trouxe a reencarnação para nós. Foi a primeira coisa. Já 2000 anos antes de Cristo, já existiam as vidas sucessivas. Era o nome. Não como reencarnação, mas já se explicava que poderíamos reencarnar. E aí eles têm um dogma que vem de encontro com o que Isaac Newton estava nos trazendo. Esse dogma é o karma. E o que quer dizer karma? Tudo aquilo que você fizer de mal para o semelhante, para uma criatura, você recebe a mesma proporção. O mesmo padrão que você proporcionou para alguém, você vai receber de volta. E não adianta se arrepender. Não adianta querer ser bonzinho, se desculpar, porque você vai ter que pagar aquilo numa outra vida. Então o karma seria exatamente um sinônimo daquilo que Isaac Newton estava trazendo. O que você fizer, você recebe de volta. A ação que você proporcionar, que é um mal, vai retornar a você em outra vida, que é a reação. Mas não vamos só ficar nisso, porque os hindus, eles colocam o seguinte: aquele que fez um mal, ele vai reencarnar numa casta, que na Índia eles dividem por casta, né, a sociedade. Aquele que fez um mal vai reencarnar numa casta mais baixa, que são os pais. Mas também reencarna aqueles que são bons. Aqueles que são bons vão receber o nome de Dharma, ao invés de Karma, e o Dharma eles vão reencarnar entre os brahmanas. Eles são uma classe mais boa. E da classe ruim, aquela classe mais baixa, que a gente cometeu crime, se o crime foi muito violento, a
pessoa pode reencarnar como inseto ou como animal. Já difere da doutrina, porque a doutrina vai explicar para nós que uma vez que você evoluiu, que você já atingiu o céu livre, você não retroage, você não volta, né? Você não vai estacionar, mas regredir jamais. E então, o karma é exatamente aquilo que trouxe Isaac Newton. Mas vamos ficar só nisso. Mas lá por volta de 1700 a.C., nós vamos estar ali na Mesopotâmia, ali na Babilônia, e o rei Babilônia, ele criou uma lei para punir os criminosos. Isso há 1700 anos antes de Cristo. E o que ele fez? Para punir os criminosos, ele criou uma lei onde o criminoso terá que pagar exatamente igual que ele fez com a sua vítima. Se ele arrancou um dedo de alguém, seu dedo vai ser arrancado. Se ele cortou a mão de alguém, a sua mão será arrancada. E quem vai ter que executar? A própria vítima. Isso se ela estiver viva. Se a vítima não estiver viva, um parente próximo deveria executar essa pena para com o criminoso. Essa lei ficou conhecida como Código de Hammurabi. Mas quem é esse código? Mais conhecido ainda, pela maioria, como Lei de Italião, a lei de 8 por 8 da antigamente. Mal interpretada, essa lei levou muita gente a executar da forma que achava. Se alguém cometesse um assassinato contra outra pessoa, a família daquela pessoa ia executar o bem daquela família daquele caso. Aí a família ficava revoltada, ia lá e criava-se um círculo vicioso. Né? Porque um queria ser de outro. E olha, gente, isso até pouco tempo tinha no Brasil, em algumas regiões do Brasil, guerras familiares por causa de poder, de religião, de política, né? Famílias se ligando. Então nós vamos ter aí lei de ação e reação, código de Hammurabi e o karma. Por que eu estou falando isso? Porque apesar de a gente ouvir muito falar de ação e reação, Kardec em nenhum momento se utilizou desse termo, ação e reação. Em nenhum dos livros da codificação nós vamos encontrar ação e reação. Nem mesmo nas revistas espíritas. Por que Kardec fez isso? Ele não explica. Mas, por uma lógica, nós vamos entender que Kardec não poderia colocar ação e reação, porque senão todo mundo ia entender que a reação ia ser exatamente igual. Igual falava no karma. É inexorável. Ou seja, fez outra coisa, vai pagar por aquilo da mesma forma. E Kardec não estava entendendo isso, porque os benfeitores traziam que existem atenuantes. O próprio Jesus colocava lá assim, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Jesus fala isso naquele momento em que uma mulher, chorando aos pés de Jesus, lava com suas lágrimas os pés de Jesus e depois seca com seus cabelos. Os fariseus que convidaram Jesus para ir na casa dele não ofereceram nenhuma bacia com água para lavar as mãos nem os pés, que era uma tradição. Mas aquela mulher, com o seu choro, fez isso. Então Jesus falou assim: porque muito amor, os seus pecados foram perdoados. Kardec então fala: se os pecados são perdoados, os benfeitores espirituais trazem que existem atenuantes, não posso colocar ação e reação. Logo no início, no prefácio do Livro dos Espíritos, nós vamos ver Kardec colocando lá: para coisas novas, é necessário palavras novas. E ele até provavelmente está procurando uma palavra nova para colocar. Mas quem deu a ideia foram os próprios Espíritos. Na hora em que ele faz a pergunta, número 4, Kardec fala assim: aonde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta: num axioma
da vossa própria ciência, que todo efeito tem uma causa. Então procurai alguma coisa que existe e que não foi o homem que criou. A vossa razão responderá. Ou seja, todo efeito tem uma causa, ele foi para provar que existem muitas coisas, o homem não criou, foi Deus. Mas Kardec se utilizou desse termo, causa e efeito, para explicar expiações. Que aquilo que a gente faz errado, nós vamos ter que expiar nessa ou em outras vidas. E achou, provavelmente, mais certo usar lei, não é lei, na realidade é uma axioma de causa e efeito, ao invés de ação e reação. Mas, João, talvez alguém vai falar assim, mas existe ação e reação. Existem realmente obras complementares, trazidas por Chico Xavier, e outros métodos que relatam, que falam sobre ação e reação. O próprio Chico tem um livro que chama Ação e Reação. Eles estão errados. Nós vamos primeiro observar que existem palavras que em determinada época, em determinado momento, eles têm um sentido. Em outras épocas, vão ter outro sentido. Existem coisas que eram verdades numa época e se tornam mentiras. Teve uma época que era verdade, que o Sol dava volta em torno da Terra. E hoje nós sabemos que é o contrário, que a Terra dá volta em torno do Sol. Houve uma época que era impossível falar com alguém que o homem chegaria à Lua. Hoje não só chega à Lua, como está chegando em Marte. Então, existem palavras que, num determinado momento, têm um significado. Então, ação e reação, na época de Kardec, tinham um outro significado. Hoje tem outro. A partir do momento em que os espíritos perceberam que ação e reação é igual causa e efeito, começaram a utilizar. Mas quem contribuiu com isso? Os espíritos sabiam. Quem não sabia eram nós, encarnados. Foi um outro físico e matemático, Albert Einstein. Entre 1905 e 1915, 10 anos ele preparou uma teoria, a teoria da relatividade. Então tudo é relativo. Quando ele coloca a teoria da relatividade, era para explicar a gravidade. Ao mesmo tempo, para explicar a velocidade da luz. Mas serviu também para explicar ação e reação. Porque existem fatores que vão modificar a reação. Então, naquele exemplo de atirar a bola na parede, ela retornar à mesma intensidade, para que eu pintei aquela parede, a bola já vai voltar na mesma intensidade. Se a parede estiver emborrachada, ela já não vai voltar na mesma intensidade. Se estiver chovendo, já não vai voltar na mesma intensidade. Se o vento estiver forte, não vai voltar na mesma intensidade. Então, Einstein não refutou o que o Isaac Newton apresentou, mas ele complementou. Então, existem atenuantes até para isso. Existem fatores que vão mudar. Agora está mais fácil. Sabe isso? Foi em 1915. A doutrina já estava, Kardec já tinha desencarnado há muito tempo. E agora os espíritos poderiam utilizar ação e reação. Então, nós podemos hoje dizer que ação e reação é igual causa e efeito. Hoje já não tem mais nenhum problema. Bom, se existe causa e efeito, ou ação e reação, está determinado que aquilo que eu fizer, eu vou ter que reparar, vou ter que corrigir. Se eu tenho que corrigir, se eu tenho que reparar aquilo que eu fiz, não existe o livre-arbítrio. Sempre vai existir o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, Deus deu para todos os seus filhos e Ele não vai tirar isso. Acontece que quando eu faço um mal para o tempo, ao desencarnar, eu não consigo evoluir enquanto eu não quitar aqueles erros. Enquanto eu não cumprir aquilo que está pendente. Nós normalmente queremos o reparo. Nós queremos justiça, nós falamos. Mas
se alguém nos prejudicou materialmente, nós podemos pedir ressarcimento através da justiça. Mas e quando alguém corta a sua mão, como que você vai pedir de volta isso? Não tem. Cortar a mão dele, pedir para cortar a mão dele, você vai falar que é justiça, você está se comparando ao criminoso. Então a justiça divina acaba existindo para o criminoso. Porque a vítima, ela perdeu a mão só a mão material. No plano espiritual ela não estava dentro, ela tem a sua mão. O espírito não perde. Aliás, nós não morremos. Mas quando a gente fala que Deus é justo e dá oportunidade para o criminoso, é para que ele possa conseguir continuar com o seu processo evolutivo. Então, Deus permite que ele reencarne e repare os erros. E o livre-arbítrio não é eliminado porque o próprio criminoso, que está com a consciência pesada, que ele não consegue seguir adiante, ele pede para reencarnar e passar pela mesma situação. Então é ele que escolheu. Então o livre-arbítrio existe. Mas a gente reencarna e não faz exatamente aquilo que estava combinado. Um exemplo. Vou viajar para a Bahia. Aí então eu preparo, antes de tudo, a minha viagem, o dia que eu vou viajar. Eu preparo até o hotel que eu vou ficar, os passeios que eu vou fazer. Aí chegando aqui, viajo, chego lá, não gostei. Alguém me falou que esse hotel fica longe das praias, eu troco o hotel. Olha, aquelas praias, sempre tem umas praias melhores, eu mudo de praia. Ou seja, eu fiz a viagem, mas não segui o roteiro que estava programado. É assim quando a gente reencarna. A gente vem pré-determinado para cá, para essa viagem, mas chegando aqui, nosso livre-arbítrio, a gente muda tudo. Nós não cumprimos aquilo que estava determinado por nós mesmos. Mas tem uma determinação que coloca, que é absoluta. O determinismo também não foi utilizado por Kardec. Ele usou fatalismo. Mas vamos deixar que determinismo e fatalismo seja a mesma coisa. Esse termo, na verdade, foi utilizado pelos filósofos antigos. Os filósofos colocavam lá que quando você faz alguma coisa, ela vai gerar uma reação e não tem como você mudar. Já está pré-determinado. E aí eles contam a história de Édipo, Jocasta e Laio. Deixa eu ver rapidinho contar a história, para quem não conhece. É uma história grega, que é uma tragédia grega, onde Laio, junto com Jocasta, tem um filho. E aí ele vai consultar os oráculos. E os oráculos dizem para ele assim: Laio, teu filho vai te matar, vai casar com a tua esposa e vai ficar cego. Laio então pega um servo e manda amarrar a criança numa árvore para que ela morra de fome ou morra por causa de algum bicho que vai lá comer ela. Só que vai passando uma pessoa na estrada, escuta o choro da criança, vai lá e leva essa criança embora. Chegando na cidade, apresenta para o rei que não tinha filho, adota como se fosse um filho próprio. E aquela criança cresce, fica um moço, recebe o nome de Édipo. Édipo vai consultar os oráculos. Os oráculos dizem assim: você vai matar seu pai, vai casar com a sua mãe e vai ficar cego. Édipo amarra o pai e a mãe. Então ele sai daquela cidade e vai para Tebas. No meio do caminho, ele encontra um Laio. E numa briga ele mata o pai. Aí ele vai, continua para Tebas, chega em Tebas, tem uma esfinge. A esfinge é uma mulher com corpo de leão e asas. Ela sempre propõe para as pessoas um enigma, uma charada. E aquele que não souber, ela vai e devora ele. E ele, ao chegar na cidade, a esfinge faz uma pergunta para ele: o que é? Que de manhã
tem 4 patas. À tarde tem 2 patas. À noite tem 3 patas. Édipo pensa e fala, é um homem. Quando criança, engatinhando, tem 4 patas. Depois se torna jovem e anda com as 2. Mais tarde envelhece e com a ajuda da bengala são 3 patas. A esfinge então morre. Porque era isso. Ou era comida ou era corrida. Se a mulher sentasse, não acertou. Édipo é aclamado e em terra se torna o rei aclamado por todo mundo. Porque ele afugentou aquela esfinge. E aí então Édipo se torna o rei e casa com Jocasta, que era a rainha. Aí aparece uma mensagem do plano espiritual. Ele diz, você matou seu pai. Você matou seu pai e casou com a sua mãe. E ele, com remorso, arranca os olhos e segue adiante. Então os filósofos antigos dizem o seguinte, não adianta tentar mudar para que aquilo não acontecesse, mas aconteceu. Então eles dizem que o que está determinado não poderia mudar. Isso os filósofos antigos, é lógico que isso é uma história, não é uma realidade. E esses filósofos vinham trazendo isso há muito tempo. E o determinismo é absoluto. Então existe ou não existe? Existe quando você programa. Kardec faz isso, existe o fatalismo. E os benfeitores falam, existe o fatalismo para a pessoa que pede. Então o absoluto vai ser assim. Aquele que errou, veio fazer a viagem e mudou os planos, ele faz isso 1, 2, 3 vezes, aí ele chega para Deus e fala assim, eu quero reencarnar, mas eu quero que o meu livre-arbítrio seja impedido de eu alterar aquilo que está programado. Aí a pessoa nasce com deficiência mental, intelectual, deficiência física, sofre um acidente e fica paraplégico, tetraplégico, impedindo que ela mude aquilo que está acontecendo. E às vezes a gente fala assim, coitado, olha, está na cama, nossa, coitada daquela pessoa que tem uma deficiência intelectual. Ela pediu. Então, a gente tem que vibrar positivamente porque aquela pessoa pediu para que ela não viesse a modificar aquilo que estava programado. Então, esse é o caso de determinismo absoluto. Tem um outro determinismo absoluto, que é quando Deus coloca aqueles espíritos inferiores, aqueles que ainda não evoluíram e precisam evoluir, porque nós estamos nesse mundo para nos tornarmos perfeitos. Nós só vamos nos tornar perfeitos aprendendo a amar. E aqueles espíritos bem inferiores, Deus então obriga, determina que eles reencarnem e dão uma missão para eles. E às vezes coloca uma determinação absoluta, que seria ruim, ou então coloca e as pessoas podem de repente errar. Nunca terá o determinismo para a pessoa praticar mal. Ele matou porque estava previsto. Não. Isso não é determinismo. O determinismo vai ser físico, material. Nunca moral. Moral é cada um de nós que vamos responder pelos nossos atos. Né? Então, quem comete o crime, comete porque ainda não está perfeito. Não foi Deus que determinou aqui. Aí nós vamos ter um determinismo que é aliviado. Vamos dizer assim, o determinismo aliviado. É quando eu falo o seguinte, eu prejudiquei alguém, eu quero retornar, sofrer igual eu fiz aquela pessoa sofrer. Aí a gente vem para cá, mas é aliviado em função daquilo que a gente vem fazendo, daquilo que a gente vem fazendo de bom para o próximo. Para que possamos entender, vamos citar um livro que é A Vida Escreve, de Chico Xavier e Valdevia, está no capítulo 20, que é O Merecimento. Conta a história de Saturnino Pereira. Saturnino Pereira foi um homem doce, bom, amoroso para todo mundo. Não era hipócrita. E tem pessoas que é bom lá fora, dentro de casa não é bom. Ele não, ele era bom para os familiares. Ele era bom para as pessoas do trabalho, para as pessoas que encontravam na rua.
Saturnino. Saturnino, que chegava todo dia no horário, prestava todos os esclarecimentos, se machucou. A prensa em que ele trabalhava pegou. E ele sangrava. As mulheres rasgaram parte do tecido da roupa para estancar o sangue. O chefe dele, da seção, colocou ele correndo dentro do carro e levou para o hospital. Enquanto ele estava em cirurgia, as pessoas da fábrica falavam: nossa, se fosse uma pessoa única, nada teria acontecido. Mas justo, um Saturnino que nos ajuda, que sempre tem uma palavra doce, amiga para nós. Outro disse: que adianta ele ser espírita? Saturnino era espírita. Que adianta ele seguir a doutrina? E agora acontecer isso? Isso é pessoas materialistas que acham que nada tem que acontecer com os espíritos. E aí, lá no hospital, o médico veio avisar: Saturnino estava bem. Ele só perdeu o polegar. O braço estava todo ferido, mas em breve estaria recuperado. Então ele volta, o chefe dele leva ele até o pátio da empresa. Chegando lá, ele agradece as orações, as vibrações positivas que ele recebeu, mas percebe que Saturnino estava chateado. Ele não tem nenhuma palavra ruim se relacionou, mas percebe na fisionomia que ele estava chateado. À noite era dia de ir para o centro, onde ele trabalhava. Naquele dia não tinha assistência, era um trabalho de desobsessão, apenas 10 trabalhadores. Então, terminando os trabalhos, aguardando a comunicação que o Espírito sempre dá no final, Macário, que era o dirigente espiritual, faz a oração e chega para Saturnino e diz: Saturnino, você foi abençoado. Não precisa ficar chateado, porque tudo que acontece, Deus está sabendo. Você foi aliviado, você foi beneficiado, você recebeu uma bênção. E eu vou te explicar. Há 80 anos, você era um sitiante no litoral brasileiro. E você tinha um dos seus servos, e um deles, por não poder atender, que estava doente, você com raiva colocou o braço dele na moeda. E junto com o caldo daquela cana, o sangue espalhou. Ele perdeu o braço. E quando você desencarnou, você ficou com aquela imagem por muitos e muitos anos no plano espiritual inferior. Um dia você foi socorrido. Você clamou por bênção, por ser socorrido e foi socorrido. Mas mesmo assim, a imagem não saía da sua cabeça. E você então pediu, Senhor, para reencarnar e perder o braço mais útil para reparar o erro que havia acontecido. E aí, Saturnino, você, a partir do momento que conheceu a doutrina espírita, se tornou uma pessoa diferente. Você sempre fez o bem. Não estamos aqui para te elogiar, porque quem vai colher os frutos é você quando chegar no plano espiritual. É você que vai saber se passou pela prova. Mas hoje, apenas o polegar quitou todas as dúvidas que você tinha no passado reencarnatório. Saturnino no dia e chorava. Saturnino chorava, mas chorava com alegria. Já não tinha mais a tristeza. No dia seguinte, ele comparece à fábrica. O inspetor que controlava o horário do pessoal estranhou. Saturnino estava ali e ele falou assim: não, você tem 30 dias de licença médica. Ele falou assim: não, eu não estou doente. Apenas sofri um acidente e eu posso ser útil em alguma coisa. E ele entra na fábrica, gritando alto para que todos pudessem ouvir. Graças a Deus. Então, se nós cometemos alguma falha, durante a nossa caminhada, tenhamos a certeza de que o bem que nós praticamos, o
o amor que nós fizermos para com o próximo será acrescido naquela dívida e ela será amenizada. Então, se eu quero uma reencarnação entre os brancos, se eu quero uma reencarnação apenas de provas, apenas uma encarnação onde eu vou aprender e não reparar erros, eu preciso começar a modificar a minha forma de pensar. Não é só em crimes violentos. Eu falo quando a gente faz uma fofoca a respeito de alguém, e fofoca a gente nunca tem certeza se é verdade. Então a gente comenta um assunto e não tem certeza. Isso também vai pesar para nós. Então olhemos para as nossas ações, para que as reações sejam amenizadas no futuro próximo. Então que a paz que tanto almejamos possa continuar conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.